Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 5 de março, e o tema do estudo de hoje é Preceitos de Homens. A passagem bíblica que baseia nosso estudo é Colossenses capítulo 2, do verso 20 a 23. E aqui, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Assim como na carta aos Gálatas, Paulo descreveu a observância de regras e cerimônias por razões salvíficas como rudimentos do mundo, ou princípios elementares deste mundo, conforme Colossenses capítulo 2, versos 8 e 20, e podemos comparar também com Gálatas capítulo 4, versos 3 e 9. Entenda uma coisa: qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. São elementos terrenos, não celestiais. Em Filipenses capítulo 3, verso 20 está escrito que nossa pátria está nos céus. Não precisamos nos sobrecarregar com aquilo que é terreno, mesmo as leis cerimoniais que apenas apontam para a realidade em Cristo. Embora essas ordenanças tenham sido originalmente dadas por Deus, após cumprirem sua função com a morte de Cristo na cruz, tornaram-se desnecessárias. Essas regulamentações, como eu disse e repito, terminaram na cruz, conforme demonstrado pela mão divina que rasgou o véu do templo no momento em que Cristo morreu. E isso está escrito em Mateus capítulo 27, verso 51, e Daniel capítulo 9, verso 27. Por isso, os cristãos, incluindo os de origem judaica, não são mais obrigados a seguir essas práticas. Voltar a segui-las seria se identificar com este mundo que está perecendo, em vez de desejar o novo mundo prometido em Cristo. 2 Pedro capítulo 3, verso 13, diz que aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e não apenas a renovação deste mundo passageiro. Além disso, fariseus e escribas acrescentaram inúmeras exigências humanas às regulamentações dadas por Deus, conforme Marcos capítulo 7, do verso 1 ao 13. Por essas razões, as cerimônias do Antigo Testamento, já cumpridas em Cristo, não podem ser mais consideradas mandamentos divinos, mas apenas imposições humanas. Essas práticas, em vez de fortalecerem a fé, tornaram-se um peso. É fácil cair na armadilha de usar essas observâncias como uma forma de se sentir superior aos que não as seguem, o que já é problemático. Ou ainda pior, como algo que pudesse de alguma forma acumular mérito para a salvação. É fato que hoje nós não precisamos mais guardar essas leis cerimoniais que os judeus cumpriram até a morte de Jesus Cristo. Mas precisamos tomar muito cuidado com regras modernas criadas por muitos religiosos e que, como vimos agora, só acrescentam peso ao Evangelho de Cristo. Peso este que Deus não autorizou. Eu posso dar inúmeros, centenas de exemplos, como, por exemplo, a proibição de ver TV, a proibição de jogar bola, pessoas pregando que quem come carne não vai para o céu, pessoas pregando que o casal, casado com a bênção de Deus, não pode ter relações íntimas a não ser para a procriação. Acredite, muitas dessas coisas ainda são ensinadas por muita gente, e isso só traz sofrimento e distorce o Evangelho de Cristo. É óbvio que nós precisamos de regras, e elas já foram claramente deixadas na palavra de Deus. Em síntese, elas se concentram nos 10 mandamentos. E quando estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aprendemos a moderação, o equilíbrio
que nos são tão importantes para também sermos fiéis ao Senhor. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu quero deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivados por Sua Palavra. E a passagem de hoje é 2 Reis, capítulo 10. Que o Senhor te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.